Boa tarde, meu nome é Cleito, sou aluno do Polo de Araranguá. Juntamente com a aluna Ana, nós vamos falar sobre o PPCC, da disciplina de Ecologia de Populações, onde nós vamos abordar dois temas: espécies exóticas invasoras e a ideia de nicho. No primeiro momento eu vou falar sobre esse tema, que é nichos ecológicos. Tá ok? Aqui está a nossa apresentação. E vamos lá. Como eu falei, aqui está a descrição do que será tratado. Os temas nicho ecológico e espécies exóticas invasoras. Os conteúdos de maneira resumida. O conceito de habitat, conceito de nicho ecológico, tipos de nicho ecológico. Já no tema de espécies exóticas invasoras, a Ana ela vai tratar com vocês as espécies nativas, espécies exóticas e exóticas invasoras, fatores limitantes e formas de manejo dessas espécies invasoras. Bem, o conceito de habitat nós temos como o local onde o ser vivo habita, seria o espaço físico. No caso aqui a gente tem o exemplo da marmota, que tem como habitat a tundra, certo? Aí, o professor Renato de Fisiologia sabe muito bem disso. Contudo, a marmota não basta apenas, não basta apenas ela estar na tundra para ela conseguir viver. Isso não vai garantir que ela vá sobreviver. Se a gente tiver um predador para a marmota presente na tundra, talvez a tundra, aquele local já não se torne adequado para que a marmota viva, complete a sua vida naquele local. Tá, mas o predador não entra no conceito de habitat. Então, como é que a gente coloca ele? Como é que a gente encaixa ele nisso? Pensando nessa resposta, Hudson definiu a ideia de nicho, certo? Onde ele trata que nicho é um conjunto de fatores abióticos e bióticos. Nessa ideia de bióticos aqui está incluído o comportamento da espécie, que o nosso exemplo aqui é a marmota, que interage com uma espécie possibilitando ela cumprir seu modo de vida. O que é isso? Assim, tem que ter alimentação, o comportamento de acasalamento deve permitir, um fator comportamental que deve permitir a ela cumprir esse ciclo de vida. A questão da marmota, o clima, temperatura, estação de chuva, o frio, né? No caso da marmota tem a questão ela hiberna durante o inverno, né? Fica muito frio. E a gente poderia ver assim que a ideia de nicho ela abrange todos esses fatores assim, que vão interagir para permitir a conclusão do ciclo de vida da espécie, certo? Sua permanência ali, cumprir a sua vida naquele local. No exemplo da marmota, que a gente poderia falar assim, por exemplo, uma seca assolou o habitat, impossibilitando a produção do alimento. A marmota é um herbívoro. A marmota, questão do predador, a gente já falou. Uma questão interessante que a Ana também vai falar sobre espécies invasoras, mas a gente pode dar um exemplo para ver como isso está ligado com a ideia de nicho. Uma planta que não fosse natural da tundra, fosse colocada naquele local e viesse dominar a paisagem, mas sendo que essa planta não faz parte da dieta alimentar da marmota. Então já teríamos uma desconstrução do nicho até então favorável para que a marmota completasse seu ciclo de vida. pela introdução de uma espécie vegetal, não necessariamente por causa de um predador
predador carnívoro, né? Aqui a gente tem uma figura que, de maneira resumida e superficial, ela aborda essas ideias que nós estamos trabalhando, que é o conceito de habitat, o conceito do nicho ecológico. Ele fala essa parte interessante aqui sobre o hipervolume, né, o n-dimensional, onde esse n são esses fatores que eu falei agora, que envolve a dieta, envolve o comportamento, envolve temperatura, envolve todos os fatores e as relações que esses fatores produzem, né, para possibilitar ao animal completar seu ciclo de vida. Aqui nós temos esse trabalho com dois conceitos de nicho, né? O nicho fundamental, que é aquele que existe, onde existem todos os fatores que vão possibilitar a espécie viver naquele local sem interferência de outras espécies. E temos um nicho realizado, que é um nicho que efetivamente existe na natureza, vamos dizer assim, na natureza, onde vai existir a relação interespecífica, né? Mas mesmo assim, mesmo com as relações interespecíficas, vai existir a permanência, no caso do ser vivo, aqui no caso da marmota. Agora eu vou deixar vocês com a nossa colega Ana, que vai dar continuidade aí à nossa apresentação do TPCC. Ok? Até mais. Tchau, tchau.